O sol brilhava intensamente sobre São Paulo, prometendo um dia perfeito para a família Oliveira. André, um empresário de pele escura, cujo sucesso era tão evidente quanto seu elegante terno, ajustou seus óculos de sol enquanto observava sua esposa Marina e sua filha Carla saírem do luxuoso automóvel estacionado em frente à entrada do zoológico. "Pai, anda logo!" exclamou Carla, seus olhos brilhando de emoção. Aos 10 anos, a menina irradiava uma energia contagiante que contrastava com a compostura de seus pais. Marina, uma mulher de beleza serena, sorriu enquanto pegava a mão de sua filha. "Calma, querida. Os animais não vão a lugar nenhum." André se juntou a elas, sua presença imponente atraindo olhares dos transeuntes. Alguns eram de admiração, outros de curiosidade e uns poucos, notou com um suspiro interno, de desaprovação mal disfarçada. "Pronta para ver seus amigos tigres?" perguntou, inclinando-se para ficar na altura de Carla. "Sim." A menina deu um pulo de alegria. "Você acha que eles vão me reconhecer?" Marina riu suavemente. "Querida, esta é nossa primeira visita ao zoológico. Mas eu os vi tantas vezes na televisão que sinto que os conheço", insistiu Carla. André trocou um olhar cúmplice com sua esposa. A imaginação de sua filha sempre o surpreendia e orgulhava em partes iguais. Ao se aproximarem da bilheteria, André notou uma mudança sutil no ambiente. O guarda de segurança, um homem de meia-idade com um crachá que dizia "João", os observava com uma expressão que fez André se tensionar instintivamente. "Bom dia", cumprimentou André com voz firme mas amável. "3 entradas, por favor." João, sem responder ao cumprimento, examinou a família com um olhar que ia além da simples curiosidade. Seus olhos se detiveram em André, depois em Marina e finalmente em Carla, que, alheia à atenção, pulava de emoção. R$ 150, resmungou João, seu tom cortante. Enquanto André tirava sua carteira, notou que João olhava com surpresa as notas de alta denominação. Por um momento, pareceu que ia dizer algo, mas se conteve, limitando-se a entregar as entradas com um gesto brusco. "Tenha um bom dia", murmurou João, embora seu tom sugerisse o contrário. André pegou as entradas, decidido a não deixar que nada arruinasse este dia especial. "Obrigado", respondeu com uma dignidade que fez João desviar o olhar, desconfortável. Já dentro do zoológico, Marina se aproximou de seu marido. "Você está bem, amor?", sussurrou, apertando suavemente sua mão. André forçou um sorriso. "Claro, não vou deixar que nada estrague nossa felicidade hoje." Carla, alheia à tensão entre os adultos, puxava a mão de sua mãe. "Vamos ver os macacos primeiro." À medida que avançavam pelos caminhos do zoológico, André não pôde evitar notar os olhares de outros visitantes. Alguns eram de simples curiosidade, outros de admiração por seu evidente status, mas alguns eram muito similares ao de João para seu conforto. No entanto, a alegria de Carla era contagiante. Sua risada ecoava no ar enquanto imitava os macacos, fazia barulhos de elefante e rugia como um leão, atraindo sorrisos até dos observadores mais sérios. Marina, sempre atenta, notou a tensão nos ombros de seu marido. "André", disse em voz baixa, "lembre-se por que estamos aqui, por ela." Fez um gesto em direção a Carla, que agora estava pressionando seu nariz contra o vidro do recinto dos pinguins, fascinada. André assentiu, relaxando visivelmente. "Você tem razão, como sempre", disse, beijando suavemente a bochecha de sua esposa. À medida que se aproximavam do recinto dos tigres, a emoção de Carla alcançou novos patamares. "Pai, mãe, olhem, eles estão ali." Os majestosos felinos passeavam com graça atrás do grosso vidro de segurança. Carla estava hipnotizada, seus olhos seguindo cada movimento dos tigres com assombro. "Eles são tão bonitos", sussurrou a menina. "Posso chegar mais perto?" André olhou ao redor, notando a falta de guardas ou funcionários do zoológico nas proximidades. Algo em seu instinto lhe dizia que deviam ser cautelosos. "Espere um momento e, princesa", disse, pegando a mão de Carla.
Vamos ver se encontramos um guia que possa nos contar mais sobre eles. Justo quando se dispunham a procurar um funcionário do zoológico, André viu uma figura familiar se aproximando. Era João, o guarda da entrada. Sua expressão era ainda mais hostil que antes e parecia estar observando especificamente a família Oliveira. André sentiu uma pontada de inquietação. Por que este guarda os estava seguindo? Era simples curiosidade ou algo mais sinistro? Marina, murmurou, por que você não leva Carla para ver os papagaios? Eu vou ficar aqui um momento. Marina, captando atenção na voz de seu marido, assentiu. Vamos, querida, disse a Carla. Voltaremos para ver os tigres daqui a pouco. Enquanto Marina e Carla se afastavam, André se virou para enfrentar João. O guarda parou a alguns metros de distância, seu olhar fixo em André. Posso ajudá-lo em algo? Perguntou André, mantendo um tom cordial, mais firme. João pareceu surpreso por um momento, como se não esperasse que André se dirigisse a ele diretamente. Só estou fazendo minha ronda, murmurou, desviando o olhar. André deu um passo à frente. Senhor, notei que você tem nos seguido desde que entramos. Se há algum problema? Gostaria de saber. João se tensionou visivelmente. Não há nenhum problema, disparou, desde que vocês se comportem. A implicação em suas palavras era clara, e André sentiu que a raiva crescia em seu interior. No entanto, anos de experiência no mundo empresarial o haviam ensinado a manter a calma em situações tensas. Entendo, disse André, sua voz tranquila, mas carregada de autoridade. Aprecio sua dedicação ao seu trabalho. No entanto, lhe asseguro que minha família e eu somos cidadãos respeitadores da lei e merecemos o mesmo tratamento que qualquer outro visitante. João pareceu momentaneamente desconcertado pela resposta moderada de André. Abriu a boca como se fosse dizer algo, mas nesse momento, um grito agudo cortou o ar. Pai, pai! O coração de André parou por um instante. Era a voz de Carla. Sem dizer mais nada, ele se virou e correu na direção do grito, deixando um João confuso e alarmado para trás. Enquanto corria, 1000 cenários aterrorizantes passaram pela mente de André. O que havia acontecido? Carla estava em perigo? Onde estava Marina? Ao dobrar uma esquina, viu sua filha pulando de emoção em frente a uma jaula, com Marina ao seu lado, sorrindo com alívio ao ver André se aproximar. Pai, olha, exclamou Carla, um tigre branco. Eu não sabia que eles tinham um aqui. André parou, seu coração ainda batendo forte. De fato, um majestoso tigre branco os observava de trás do vidro, seu pelo brilhando sob o sol da tarde. Desculpes, amor, disse Marina, se aproximando de seu marido. Não pude contê-la. Ela viu um cartaz sobre o tigre branco e correu para cá antes que eu pudesse detê-la. André respirou fundo, sentindo como o medo se dissipava lentamente. Está tudo bem, disse, abraçando sua esposa. Está tudo bem. Enquanto observavam Carla se maravilhar com o tigre branco, André não pôde evitar pensar no encontro com João. Sabia que este incidente, embora aparentemente insignificante, era um lembrete dos desafios que sua família enfrentava, mesmo nos momentos mais felizes. No entanto, olhando para sua filha e sua esposa, André prometeu a si mesmo que não permitiria que o preconceito ou o medo manchassem a felicidade de sua família. Este dia no zoológico era apenas o começo de uma aventura muito maior. Uma na qual teriam que enfrentar não só seus próprios medos, mas também os preconceitos de uma sociedade que ainda tinha muito a aprender sobre igualdade e respeito. Com uma mistura de determinação e esperança, André se juntou à sua família em frente ao recinto do tigre branco, pronto para o que o futuro lhes reservasse. O sol começava a descer no horizonte quando a família Oliveira decidiu fazer uma pausa na cafeteria do zoológico. Carla, ainda transbordando de energia, não parava de falar sobre todos os animais que tinham visto, especialmente o tigre branco. E os olhos dele, pai, viu como ele me olhava? Acho que me reconheceu, exclamou a menina, seus olhos brilhando de emoção. André sorriu, acariciando o cabelo de sua filha. Talvez sim, princesa.
Os animais são mais inteligentes do que pensamos. Marina, que estivera observando o ambiente com cautela, inclinou-se para seu marido. André, sussurrou. Aquele guarda. João está nos observando de novo. De fato, João se encontrava a alguns metros de distância, fingindo vigiar os visitantes, mas seu olhar se desviava constantemente para a mesa dos Oliveira. André suspirou. Não deixe que isso te incomode, amor. Estamos aqui para aproveitar. Nesse momento, um homem de meia idade, vestido com um terno elegante, se aproximou da mesa deles. Seu rosto mostrava uma mistura de reconhecimento e surpresa. André Oliveira? É você? Perguntou o homem. André se levantou, um sorriso de reconhecimento iluminando seu rosto. Carlos Ferreira? Que surpresa! Os dois homens se abraçaram com afeto, diante do olhar curioso de Marina e Carla. Família, disse André. Este é Carlos Ferreira, um velho amigo da faculdade e agora um respeitado biólogo. Carlos cumprimentou Marina e Carla com cordialidade. É um prazer conhecê-las. André, não sabia que você vinha por aqui. O que te traz ao zoológico? É o aniversário de Carla, respondeu André. Ela queria ver os tigres. Ah, os tigres, exclamou Carlos com entusiasmo. São fascinantes, não é? Na verdade, estou trabalhando em um projeto de conservação aqui mesmo. Carla se animou instantaneamente. Sério, pode nos contar mais? Carlos se sentou com eles, e logo a conversa fluiu animadamente. Falaram sobre o projeto de conservação, a importância de proteger as espécies em perigo e as maravilhas do mundo animal. Carla escutava com atenção, fazendo perguntas que impressionaram tanto Carlos quanto seus pais. Enquanto conversavam, André notou que João se aproximara ainda mais, aparentemente escutando a conversa deles. A expressão do guarda havia mudado de hostilidade para uma mistura de confusão e curiosidade. Carlos, alheio à tensão, continuou falando. Sabes, André, estamos procurando patrocinadores para nosso projeto. Com sua experiência em negócios e sua paixão pela natureza, você seria perfeito para... De repente, João se aproximou da mesa, interrompendo a conversa. Com licença, disse, sua voz tensa, mas a cafeteria está prestes a fechar. Carlos olhou para seu relógio, surpreso. Oh, nossa, não percebi que era tão tarde. Bem, André, foi um prazer te ver. Deveríamos nos reunir em breve para falar mais sobre o projeto. Enquanto se despediam, André não pôde deixar de notar o olhar confuso de João. Era evidente que o guarda estava lutando para conciliar seus preconceitos com a realidade de ver André interagir como um igual com alguém como Carlos. Assim que Carlos se foi, a família se preparou para partir. Ao passar por João, André parou por um momento. Obrigado por nos avisar sobre o fechamento, disse com gentileza. Espero que tenha uma boa noite. João, visivelmente desconfortável, apenas assentiu em resposta. Enquanto caminhavam em direção à saída, Marina apertou a mão de André. Isso foi muito maduro da sua parte, sussurrou. André sorriu fracamente. Às vezes, a melhor maneira de combater o preconceito é com gentileza. Ao chegarem ao carro, Carla, cansada, mas feliz, adormeceu quase instantaneamente no banco de trás. André e Marina trocaram olhares de amor e orgulho. Foi um dia interessante, comentou Marina enquanto André ligava o carro. Certamente, respondeu ele, mas fico feliz que Carla tenha podido aproveitar sem perceber a tensão. Enquanto se afastavam do zoológico, André não pôde evitar pensar no encontro com Carlos e na reação de João. Sabia que seu sucesso nos negócios lhe havia permitido circular em meios que muitos considerariam inacessíveis para alguém de sua cor de pele. No entanto, dias como hoje o lembravam que ainda havia muito caminho a percorrer. No que está pensando? Perguntou Marina, notando a expressão pensativa de seu marido. No projeto de Carlos, respondeu André após uma pausa. Acho que poderia ser uma oportunidade interessante. Marina sorriu. Está pensando em se envolver? Talvez, disse André. Poderia ser uma forma de fazer a diferença, não só para os animais, mas também para mudar percepções. Enquanto dirigiam pelas ruas iluminadas de São Paulo, André começou a vislumbrar uma ideia.
Talvez este dia no zoológico não fosse apenas um passeio em família, mas o início de algo maior. Uma oportunidade para desafiar estereótipos, para mostrar que o sucesso e a compaixão não conhecem cor de pele. Sabe, disse finalmente, acho que deveríamos convidar Carlos para jantar na próxima semana. Eu gostaria de ouvir mais sobre esse projeto. Marina assentiu com aprovação. Me parece uma excelente ideia e tenho certeza de que Carla vai adorar. Enquanto o carro deslizava pelas ruas, André sentiu uma mistura de emoção e determinação. O dia tinha sido um lembrete dos desafios que enfrentavam, mas também das oportunidades que tinham para fazer a diferença. E ele estava decidido a aproveitar essa oportunidade ao máximo. O que André não sabia era que sua decisão de se envolver no projeto do zoológico desencadearia uma série de eventos que colocariam à prova não apenas sua determinação, mas também os laços de sua família e as percepções de toda uma comunidade. Enquanto isso, no zoológico, João fechava as portas, sua mente ainda dando voltas pelos eventos do dia. A imagem de André, bem-sucedido e respeitado, chocava com seus preconceitos enraizados. Pela primeira vez em muito tempo, ele começou a questionar suas próprias crenças. Pouco sabia João que suas ações nos próximos dias teriam consequências de longo alcance, não apenas para a família Oliveira, mas para todo o zoológico e além. À medida que a noite caía sobre São Paulo, as sementes da mudança já haviam sido plantadas. A visita ao zoológico, que havia começado como um simples passeio em família, tinha se tornado o catalisador de uma transformação que ninguém poderia ter previsto. E enquanto Carla sonhava com tigres brancos e aventuras, seus pais se preparavam sem saber para enfrentar desafios que colocariam à prova seu amor, sua coragem e sua determinação de criar um mundo melhor para sua filha. A história dos Oliveira mal começava, e o Zoológico de São Paulo estava prestes a se tornar o cenário de um drama que capturaria a atenção de toda a nação. Uma semana depois da visita ao zoológico, a residência dos Oliveira fervilhava de atividade. Marina supervisionava os últimos detalhes do jantar, enquanto André ajustava sua gravata em frente ao espelho do corredor. Carla, vestida com seu melhor vestido, não parava de dar voltas pela sala, animada com a visita de Carlos Ferreira. "Você acha que ele vai trazer fotos dos tigres, pai?" perguntou Carla pela enésima vez. André sorriu, acariciando a cabeça de sua filha. "Não sei, princesa. Mas tenho certeza de que ele terá muitas histórias interessantes para te contar." A campainha tocou e Carla correu para abrir a porta, seguida de perto por seus pais. Carlos apareceu na soleira, com um amplo sorriso e uma pasta debaixo do braço. "Bem-vindo, Carlos!" exclamou André, apertando a mão de seu amigo. "Obrigado pelo convite", respondeu Carlos, entregando uma garrafa de vinho a Marina. "É um prazer estar aqui." O jantar transcorreu em um ambiente caloroso e amigável. Entre uma garfada e outra, Carlos compartilhou anedotas fascinantes sobre seu trabalho no zoológico, cativando Carla com histórias de resgates de animais e projetos de conservação. "O problema é que precisamos de mais fundos", explicou Carlos, seu rosto tornando-se sério. "O zoológico está passando por dificuldades financeiras e alguns projetos cruciais estão em risco." André se inclinou para a frente, intrigado. "Que tipo de projetos?" "Bem, por exemplo, nosso programa de reprodução de tigres em perigo de extinção", respondeu Carlos. "É vital para a conservação da espécie, mas requer recursos que o zoológico mal pode se permitir." "Não podem fechar o programa dos tigres", exclamou Carla, com os olhos cheios de preocupação. Marina deu um olhar compreensivo à sua filha antes de se voltar para Carlos. "Há algo que se possa fazer?" Carlos suspirou. "Estamos procurando investidores privados, mas não é fácil. A maioria das empresas prefere projetos com retornos mais imediatos." André permaneceu em silêncio por um momento, sua mente trabalhando rapidamente. Finalmente, falou: "Talvez eu possa ajudar. Minha empresa sempre está procurando oportunidades de responsabilidade social corporativa. O que acha de agendarmos uma reunião na próxima semana para discutir as possibilidades?" Os olhos de Carlos se iluminaram. "Está falando sério? Isso seria maravilhoso, André."
Enquanto os adultos discutiam os detalhes, Carla escutava com atenção, sua jovem mente já imaginando um futuro onde seu pai salvava os tigres. No dia seguinte, André chegou cedo ao seu escritório, determinado a começar a trabalhar na proposta para ajudar o zoológico. No entanto, mal tinha se sentado quando sua assistente, Laura, entrou com uma expressão preocupada. "Senhor Oliveira, há algo que você precisa ver", disse, entregando-lhe um tablet. André franziu a testa enquanto lia a manchete de um jornal local online. Empresário controverso busca tomar controle do zoológico da cidade. O artigo, cheio de insinuações e meias-verdades, sugeria que André estava usando sua influência para tomar o controle do zoológico por motivos egoístas. "Quem publicou isso?", perguntou André, sua voz tensa. "O autor é anônimo", respondeu Laura, "mas o jornal é conhecido por suas conexões com a família Vargas." André recostou-se em sua cadeira, processando a informação. Os Vargas eram uma família influente na cidade, conhecidos por seu conservadorismo e sua resistência à mudança. Tinham sido concorrentes de André em vários negócios e nunca haviam escondido seu desagrado por seu sucesso. "Isso pode complicar as coisas", murmurou André. Nesse momento, seu telefone tocou. Era Carlos. "André", a voz de Carlos soava agitada. "Você viu as notícias? O conselho diretor do zoológico está em pânico. Alguns membros estão questionando a sabedoria de se associar a você." André fechou os olhos, sentindo o peso da situação. "Calma, Carlos. Vamos cuidar disso. Você pode marcar uma reunião com o conselho o mais rápido possível?" Depois de desligar, André ficou olhando pela janela de seu escritório, observando o burburinho da cidade. Sabia que este era apenas o começo de uma batalha muito maior. Não só teria que lutar contra os preconceitos e a desinformação, mas também contra interesses poderosos que se sentiam ameaçados por seu sucesso. Enquanto isso, no zoológico, João lia o artigo com uma mistura de emoções. Por um lado, as acusações contra André ressoavam com seus próprios preconceitos. Por outro, lembrava-se da gentileza e dignidade que André havia mostrado durante sua visita. A confusão o corroía. "O que foi, irmão?", perguntou uma voz atrás dele. Era Rodrigo, o proprietário do zoológico e irmão mais velho de João. "Nada", murmurou João, fechando rapidamente a página do jornal em seu telefone. Rodrigo o olhou com desconfiança. "Eu te conheço, João. Algo está te incomodando. Tem a ver com esse empresário." "Oliveira?", João hesitou por um momento antes de assentir. "Não sei o que pensar dele, Rodrigo. O artigo diz uma coisa, mas quando ele esteve aqui..." "Não se deixe enganar", interrompeu Rodrigo, sua voz dura. "Gente como ele sempre tem um motivo oculto. Não vou permitir que ele se apodere do nosso zoológico." Enquanto os irmãos discutiam, não perceberam a presença de Carla, que tinha vindo ao zoológico com sua mãe para uma visita surpresa a Carlos. A menina, escondida atrás de um arbusto, ouviu a conversa com olhos grandes e assustados. "Mãe", sussurrou Carla, puxando a manga de Marina. "Por que aqueles homens estão falando mal do papai?" Marina, que também tinha ouvido, sentiu seu coração acelerar. Sabia que tinham que sair dali antes que as coisas se complicassem ainda mais. "Vamos, querida", disse em voz baixa, pegando a mão de Carla. "Acho que teremos que visitar Carlos outro dia." Enquanto se afastavam rapidamente, Marina pegou seu telefone para ligar para André. Sabia que o que acabavam de ouvir poderia mudar tudo. Em seu escritório, André se preparava para a batalha que se aproximava, sem saber que sua esposa e filha estavam prestes a trazer-lhe informações que acrescentariam uma nova dimensão à sua luta. A visita ao zoológico, que havia começado como um dia feliz em família, tinha se transformado no catalisador de uma tempestade que ameaçava abalar os alicerces da vida dos Oliveira e de toda a comunidade. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, as peças de um conflito maior começavam a se mover. André, Marina e Carla se encontravam no centro de uma trama que ia muito além dos muros do zoológico. Uma trama que colocaria à prova seu amor, sua integridade e sua determinação. A luta pelo zoológico estava prestes a começar.
e ninguém podia prever o impacto que teria nas vidas de todos os envolvidos. O sol mal se assomava no horizonte quando André Oliveira entrou na sala de reuniões do zoológico. A tensão era palpável. Os membros do conselho diretor o olhavam com uma mistura de curiosidade e receio. Carlos, sentado em um canto, ofereceu-lhe um sorriso tenso de apoio. "Bom dia, senhores", começou André, sua voz firme e serena. "Agradeço a oportunidade de esclarecer os mal-entendidos recentes." Um homem mais velho, de cabelos grisalhos e olhar penetrante, inclinou-se para a frente. "Senhor Oliveira, sou Eduardo Vega, presidente do conselho. Francamente, estamos preocupados com as implicações do seu interesse em nosso zoológico." André assentiu, mantendo a compostura. "Entendo sua preocupação, senhor Vega, mas lhes asseguro que minhas intenções são puramente filantrópicas. Não busco tomar o controle do zoológico, como sugerem certos rumores infundados. Meu objetivo é apoiar os valiosos programas de conservação que o Dr. Ferreira me descreveu." Enquanto André falava, notou que alguns membros do conselho começavam a relaxar, mas outros mantinham sua postura defensiva. "E como podemos ter certeza de que não há uma agenda oculta?" perguntou uma mulher de meia-idade, seu tom cético. André respirou fundo. "Senhora, dediquei minha vida a construir uma empresa baseada na integridade e na transparência. Estou disposto a assinar qualquer acordo legal que o Conselho considere necessário para garantir que meu apoio seja exatamente isso. Apoio, não uma tentativa de controle." A discussão continuou por horas. André respondeu pergunta após pergunta, explicou sua visão para o futuro do zoológico e como sua empresa poderia contribuir sem interferir na administração existente. Enquanto isso, na residência dos Oliveira, Marina lidava com uma situação igualmente delicada. Carla, ainda perturbada pelo que havia ouvido no zoológico, se recusava a ir à escola. "Querida", disse Marina, sentando-se ao lado de sua filha na cama, "sei que está preocupada, mas seu pai está trabalhando para resolver tudo isso." Carla levantou o olhar, seus olhos cheios de lágrimas. "Mas mãe, aqueles homens disseram coisas muito feias sobre o papai. Aí se fizerem mal a ele?" Marina abraçou sua filha, lutando contra seus próprios temores. "Seu pai é forte e corajoso, Carla. Além disso, ele tem a verdade do seu lado. Isso é mais poderoso que qualquer mentira." Nesse momento, o telefone de Marina vibrou. Era uma mensagem de André. "Reunião terminada. Foi difícil, mas acho que avançamos. Amo você." Marina sorriu, sentindo um alívio momentâneo. "Olha", disse a Carla, mostrando-lhe a mensagem, "papai está bem. Tudo vai ficar bem." De volta ao zoológico, André saía da sala de reuniões quando se encontrou cara a cara com João. O guarda parecia desconfortável, evitando contato visual. "Senhor Oliveira", murmurou João, "eu queria me desculpar por meu comportamento durante sua visita." André, surpreso por esta reviravolta inesperada, estudou o rosto de João. Viu vergonha, mas também algo mais. Medo? Conflito interno? "Aprecio suas desculpas." "João", respondeu André com calma, "mas sinto que há algo mais que o preocupa." João olhou nervosamente ao redor antes de falar em voz baixa. "Senhor, há coisas que acontecem neste zoológico. Coisas que não estão certas. Meu irmão, o dono, ele..." Antes que João pudesse terminar, uma voz autoritária ressoou no corredor. "João, o que você está fazendo?" Rodrigo, o irmão de João e proprietário do zoológico, se aproximava a passos largos. Seu olhar alternava entre seu irmão e André, cheio de suspeita. "Nada, Rodrigo", respondeu João rapidamente. "Só estava me desculpando com o Sr. Oliveira por um mal-entendido." Rodrigo estreitou os olhos. "Bem, agora, volte ao seu posto. E você, Sr. Oliveira, se já terminou sua reunião, agradeço que se retire. Temos muito trabalho a fazer." André manteve sua compostura, mas notou a tensão entre os irmãos. "Claro, obrigado pelo seu tempo." "Senhores." Enquanto se afastava, André não pôde evitar sentir que acabava de roçar a superfície de algo muito mais profundo
e turvo do que havia imaginado inicialmente. Naquela noite, no jantar familiar, André compartilhou os eventos do dia com Marina e Carla. O conselho parece estar dividido, explicou. Alguns estão abertos à ideia de colaboração, outros são mais resistentes. Mas o que me preocupa é o que aconteceu depois com João e seu irmão. Marina trocou um olhar com Carla antes de falar. André, há algo que você precisa saber. Ontem, quando fomos ao zoológico, enquanto Marina relatava o que ela e Carla haviam ouvido, André sentia que as peças de um quebra-cabeça maior começavam a se encaixar. Isso é mais complicado do que pensávamos, murmurou André, passando uma mão pelo cabelo. Não se trata apenas de preconceitos ou mal-entendidos. Há algo mais acontecendo naquele zoológico, algo que Rodrigo está tentando esconder. Carla, que estivera ouvindo atentamente, falou com uma determinação surpreendente para sua idade. Pai, isso significa que você não vai mais ajudar os tigres? André olhou para sua filha, comovido por sua preocupação. Não, princesa. Isso significa que temos que trabalhar ainda mais duro para ajudá-los, porque agora não se trata apenas dos animais, mas de fazer o que é certo. Marina pegou a mão de seu marido. O que vamos fazer? André respirou fundo, sua mente já traçando um plano. Vamos chegar ao fundo disso, pelo bem dos animais, pelo zoológico e pela nossa família. Não deixaremos que o medo ou a injustiça vençam esta batalha. Enquanto a família Oliveira se unia em sua determinação de enfrentar os desafios que se aproximavam em outra parte da cidade, Rodrigo Vargas mantinha uma conversa tensa ao telefone. Não se preocupe, rosnou no aparelho. Vou cuidar de Oliveira. Ninguém vai interferir em nossos planos para o zoológico. Ninguém. A noite caiu sobre São Paulo, ocultando segredos e conspirações, mas também a crescente resolução de uma família disposta a lutar pelo que é justo. A batalha pelo zoológico estava longe de terminar, e os dias vindouros trariam revelações que abalariam os alicerces da comunidade e colocariam à prova os laços mais fortes. Os dias seguintes transcorreram em um turbilhão de atividade para a família Oliveira. André dividia seu tempo entre sua empresa e reuniões com Carlos, investigando discretamente a situação no zoológico. Marina, por sua vez, havia decidido utilizar suas habilidades como advogada para examinar os aspectos legais do caso. Uma tarde, enquanto André revisava documentos em seu escritório, Carla entrou timidamente. Pai, posso falar com você? Perguntou a menina, seus olhos brilhando com determinação. André sorriu, afastando os papéis. Claro, princesa. O que foi? Carla sentou-se em frente a ele, respirou fundo e disse: Quero ajudar com o zoológico. Sei que sou pequena, mas amo os animais e quero fazer alguma coisa. Comovido pela paixão de sua filha, André a olhou com orgulho. Carla, seu amor pelos animais é precisamente o que precisamos. O que acha de organizarmos uma campanha de conscientização na sua escola? Os olhos de Carla se iluminaram. Sim, poderíamos fazer cartazes e contar a todos sobre os tigres e por que eles precisam da nossa ajuda. Enquanto pai e filha planejavam a campanha, Marina entrou no escritório, seu rosto sério. André, acabei de falar com um contato no Departamento de Regulação Ambiental, disse. Parece que houve várias reclamações sobre o zoológico nos últimos meses, mas todas foram misteriosamente arquivadas. André franziu a testa. Isso confirma nossas suspeitas. Rodrigo Vargas deve ter conexões poderosas para conseguir encobrir tudo isso. O que vamos fazer, pai? Perguntou Carla, sua voz carregada de preocupação. André olhou para sua família, sentindo o peso da responsabilidade. Precisamos de mais informações e, acima de tudo, precisamos de aliados. Não podemos enfrentar isso sozinhos. No dia seguinte, André se reuniu com Carlos em uma cafeteria discreta. O biólogo parecia nervoso, olhando constantemente ao redor. André, sussurrou Carlos, tenho investigado por conta própria. Os registros de saúde de alguns animais foram alterados. Acho que estão ocultando negligências graves. André assentiu, processando a informação. Precisamos de provas concretas, Carlos. E também precisamos de alguém dentro do zoológico que possa corroborar isso.
Como se o destino tivesse ouvido suas palavras, nesse momento, João entrou na cafeteria. Ao ver André e Carlos, o guarda pareceu hesitar, mas finalmente se aproximou da mesa deles. Senhor Oliveira, disse João em voz baixa, preciso falar com o senhor. É sobre o zoológico e meu irmão. André e Carlos trocaram olhares. Este poderia ser o ponto de virada que precisavam. Enquanto isso, na escola de Carla, a campanha de conscientização estava em pleno vapor. A menina e seus colegas haviam criado cartazes coloridos sobre a conservação dos tigres e estavam organizando uma pequena feira informativa. Você sabia que só restam cerca de 3.900 tigres em estado selvagem? Explicava Carla com entusiasmo a um grupo de estudantes e pais. Por isso é tão importante protegê-los e cuidar dos que estão em zoológicos. Entre a multidão, Marina observava com orgulho sua filha. De repente, notou um homem que parecia fora de lugar, tirando fotos discretamente com seu celular. Quando seus olhares se cruzaram, o homem se virou rapidamente e desapareceu entre as pessoas. Inquieta, Marina ligou imediatamente para André. Acho que estamos sendo vigiados, disse em voz baixa. Tome cuidado. De volta à cafeteria. João havia começado a revelar informações chocantes sobre as práticas do zoológico sob a administração de seu irmão. Eles têm vendido animais ilegalmente, confessou João, sua voz quebrada pela culpa. Tigres, principalmente. Os registros mostram mortes naturais, mas a verdade é que eles estão traficando. André sentiu o sangue gelar. Por que decidiu falar agora, João? O guarda levantou o olhar, seus olhos cheios de determinação. Porque não posso mais ser cúmplice disso. E porque vi como o senhor tratou sua família, senhor Oliveira. Me fez perceber que eu estava errado sobre muitas coisas. Nesse momento, o telefone de André vibrou com uma mensagem de Marina. Depois de lê-la, olhou para Carlos e João com gravidade. Senhores, parece que nossa investigação não passou despercebida. Precisamos agir rápido, mas com cautela. Carlos assentiu. Tenho alguns contatos na imprensa, que poderiam nos ajudar a expor isso. E eu posso fornecer evidências, acrescentou João. Documentos, fotos, até gravações. André se inclinou para a frente, sua voz baixa, mas firme. Bem, mas antes de fazer algo público, precisamos garantir que nossas famílias estejam seguras. Rodrigo e seus associados não ficarão de braços cruzados quando isso vier à tona. Enquanto os 3 homens planejavam seu próximo movimento, em outra parte da cidade, Rodrigo Vargas recebia um relatório de seu informante. A menina Oliveira está organizando uma campanha na escola dela, disse o homem. E o pai dela está se reunindo com o guarda João e o biólogo Ferreira. Rodrigo bateu na mesa com fúria. Maldição, eles estão indo longe demais. Está na hora de enviar uma mensagem clara à família Oliveira. A noite caía sobre São Paulo, e com ela, a sensação de que uma tempestade se aproximava. A luta pela verdade e pela justiça estava prestes a atingir um ponto crítico, e ninguém podia prever as consequências que teria para todos os envolvidos. André, ao chegar em casa naquela noite, abraçou sua família com mais força do que nunca. Sabia que os dias vindouros seriam uma prova de sua coragem e determinação. Mas olhando nos olhos de Marina e Carla, também sabia que tinham a força necessária para enfrentar qualquer desafio, juntos. A batalha pelo zoológico havia se tornado muito mais do que uma luta pelos animais. Era uma luta pela integridade, pela justiça e pelo futuro que queriam construir para sua comunidade. E os Oliveira estavam dispostos a arriscar tudo por isso. A manhã seguinte amanheceu com uma tensão palpável no ar. André e Marina, após uma noite de pouco sono e muito planejamento, se preparavam para colocar em prática sua estratégia para expor a verdade sobre o zoológico. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Marina, enquanto ajudava André a ajustar sua gravata. Você sabe que uma vez que começarmos, não haverá volta. André pegou as mãos de sua esposa, olhando-a nos olhos. É o certo a fazer, Marina. Não podemos permitir que continuem abusando desses animais e enganando a comunidade. Nesse momento, Carla entrou no quarto, seu rosto uma mistura de determinação
e preocupação. Posso faltar à escola hoje? Quero ajudar. Seus pais trocaram um olhar. Finalmente, Marina assentiu. Acho que é melhor que ela fique conosco, André. Pelo menos assim poderemos mantê-la segura. Enquanto isso, no zoológico, João chegava ao seu turno com o coração acelerado. Sabia que hoje seria o dia em que trairia seu irmão pelo bem maior. Cada passo que dava em direção ao escritório de segurança parecia como se estivesse caminhando sobre cacos de vidro. Carlos, por sua vez, se reunia com uma jornalista de confiança em um café próximo ao zoológico. Tenho provas irrefutáveis de maus-tratos aos animais e tráfico ilegal, sussurrou, deslizando um envelope pela mesa. Mas preciso da sua palavra de que protegerá minhas fontes. A jornalista, Helena Santos, assentiu com seriedade. Você tem minha palavra, Carlos. Esta história precisa ser contada. De volta à residência Oliveira, André recebia uma ligação inesperada. Era Eduardo Vega, o presidente do conselho diretor do zoológico. Senhor Oliveira, a voz de Vega soava tensa. Estive refletindo sobre nossa última conversa. Acho que precisamos nos reunir novamente. Há coisas que devo lhe confessar. André olhou para Marina, que estivera ouvindo a conversa. Tudo bem, senhor Vega. Nos encontraremos em 1 hora no meu escritório. Enquanto André se preparava para a reunião, Marina decidiu levar Carla ao parque próximo para distraí-la um pouco. No entanto, mal haviam chegado quando notaram um carro preto estacionado do outro lado da rua, com 2 homens de aspecto suspeito em seu interior. Mãe, sussurrou Carla, agarrando-se à mão de Marina, aqueles homens estão nos olhando. Marina, sentindo um arrepio percorrer sua espinha, pegou sua filha e rapidamente voltaram para casa. Uma vez dentro, ligou para André. Acho que estamos sendo seguidos, disse, sua voz trêmula. Tenha cuidado. Amor. Em seu escritório, André recebeu a notícia com uma mistura de raiva e preocupação. Justo nesse momento, Eduardo Vega entrava, seu rosto pálido e suado. Senhor Oliveira, começou Vega, fechando a porta atrás de si. O que estou prestes a lhe dizer poderia custar minha carreira, até mesmo minha vida, mas não posso mais viver com este fardo. Durante a hora seguinte, Vega revelou uma rede de corrupção que ia muito além do zoológico. Envolvia políticos de alto escalão, empresários influentes e até conexões com o crime organizado. O tráfico de animais era apenas a ponta do iceberg. Rodrigo Vargas não passa de um peão em um jogo muito maior, concluiu Vega, e temo que ao investigar o zoológico, o senhor tenha chamado a atenção de pessoas muito perigosas. André sentiu que o peso do mundo caía sobre seus ombros. O que havia começado como um desejo de ajudar os animais tinha se tornado algo muito maior e mais perigoso. Enquanto isso, no zoológico, João estava copiando os últimos arquivos incriminatórios quando ouviu passos se aproximando. Com o coração na garganta, mal teve tempo de esconder o pendrive antes que seu irmão Rodrigo entrasse no escritório. João, disse Rodrigo, sua voz incomumente suave. Você notou algo estranho ultimamente? Alguém fazendo perguntas. Talvez. João engoliu em seco, mantendo seu rosto o mais neutro possível. Não, irmão, tudo tem estado tranquilo. Rodrigo o encarou fixamente por um momento antes de assentir. Bom, lembre-se, João, a lealdade familiar é o mais importante. Não se esqueça disso. No jornal local, Helena Santos trabalhava freneticamente em seu artigo, consciente de que cada minuto contava. As provas fornecidas por Carlos eram explosivas, e ela sabia que uma vez que a história viesse à luz, nada voltaria a ser igual. À medida que o dia avançava, a tensão na cidade crescia. André, armado com as informações de Vega, se reuniu com Carlos e João em um local seguro. Juntos, decidiram que era hora de agir. Amanhã de manhã cedo, disse André, tornaremos público tudo o que sabemos. Helena publicará seu artigo e nós daremos uma coletiva de imprensa. É arriscado, mas é nossa melhor chance de fazer justiça. Naquela noite, a família Oliveira se reuniu em sua sala de estar, conscientes de que poderia ser sua última noite de relativa paz por um tempo. Aconteça o que acontecer,
disse André, abraçando Marina e Carla. Lembrem-se de que tudo o que fazemos, fazemos por um futuro melhor, por um mundo onde a verdade e a justiça prevaleçam. Carla, com uma sabedoria além de seus anos, olhou para seus pais. Estou orgulhosa de vocês. Os tigres também estariam orgulhosos. Enquanto a família se abraçava lá fora, a cidade se preparava sem saber para o dia que mudaria tudo. A verdade estava prestes a vir à tona, e ninguém podia prever as consequências que traria. Em sua mansão, Rodrigo Vargas recebia uma ligação. Senhor, disse uma voz do outro lado da linha, temos informações de que Oliveira planeja fazer um movimento amanhã. Quais são suas ordens? Rodrigo, com uma frieza que gelava o sangue, respondeu: faça o que for necessário para detê-lo. Não podemos permitir que a verdade venha à tona, a qualquer custo. A noite caiu sobre São Paulo, um manto de escuridão que ocultava os segredos e conspirações que estavam prestes a ser revelados. O destino de muitos pendia por um fio, e o amanhecer traria consigo uma tempestade que abalaria os próprios alicerces da sociedade. A família Oliveira, unida em sua determinação, se preparava para enfrentar o que viria. Sabiam que o caminho seria difícil, mas também sabiam que juntos tinham a força para enfrentar qualquer desafio. O cenário estava montado. A batalha final pela verdade estava prestes a começar. O amanhecer do dia seguinte trouxe consigo uma tensão palpável que se estendia por toda São Paulo. Na residência dos Oliveira, a família se preparava para o que seria, sem dúvida, um dos dias mais importantes de suas vidas. André, ajustando sua gravata em frente ao espelho, respirou profundamente. Marina se aproximou por trás, colocando suas mãos sobre os ombros de seu marido. Estamos juntos nisso, disse ela, seus olhos se encontrando no reflexo. Carla apareceu na porta, vestida com determinação. Posso ir com vocês? Quero estar lá quando salvarem os tigres. André e Marina trocaram olhares. Finalmente, André assentiu. Sim, mas me prometa que fará exatamente o que dissermos, certo? No zoológico, João chegava cedo, seu coração batendo forte. O pendrive com as evidências pesava em seu bolso como se fosse de chumbo. Ao entrar no escritório principal, se deparou cara a cara com seu irmão Rodrigo. Bom dia, João, disse Rodrigo, sua voz incomumente suave. Espero que tenha dormido bem. Hoje será um dia interessante. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Será que seu irmão suspeitava de algo? Enquanto isso, na redação do jornal local, Helena Santos dava os últimos retoques em seu artigo explosivo. Seus dedos voavam sobre o teclado, consciente de que cada palavra poderia mudar o curso da história da cidade. Às 9h em ponto, André, Marina e Carla chegaram à prefeitura, onde seria realizada a coletiva de imprensa. Carlos já os esperava lá, nervoso, mas determinado. Estamos prontos? Perguntou Carlos, sua voz mal um sussurro. André assentiu. É agora ou nunca. Enquanto entravam no edifício, não notaram o carro preto estacionado na esquina, nem os dois homens que os observavam atentamente. No zoológico, João aproveitou um momento de distração para se esgueirar até a jaula dos tigres. Tirou o pendrive do bolso e o escondeu cuidadosamente em uma fenda na parede, perto da porta de serviço. Se algo acontecesse com ele, pelo menos as evidências estariam seguras. De volta à prefeitura, a sala de imprensa se enchia rapidamente de jornalistas e câmeras. André, Marina, Carla e Carlos ocuparam seus lugares no palanque. O ambiente estava carregado de expectativa. Justo quando André se dispunha a falar, as portas se abriram bruscamente. Rodrigo Vargas entrou, flanqueado por dois advogados de aparência intimidadora. Lamento interromper, disse Rodrigo com um sorriso frio, mas acho que todos deveriam ouvir o que tenho a dizer antes que o senhor Oliveira faça acusações infundadas. Um murmúrio percorreu a sala. André sentiu Marina apertar sua mão sob a mesa. Rodrigo se aproximou do microfone. Senhoras e senhores, lamento informar que foram enganados. O senhor Oliveira não é o filantropo que pretende ser. Tenho provas de que ele tem usado seu suposto interesse no zoológico como fachada para um elaborado esquema de lavagem de dinheiro. A sala explodiu em caos.
Os flashes das câmeras dispararam. Os jornalistas gritavam perguntas. Carla olhou para seus pais, seus olhos cheios de medo e confusão. André se levantou, sua voz se elevando acima do barulho. Isso é mentira. Temos provas concretas das atividades ilegais no zoológico, incluindo o tráfico de animais e... De repente, as luzes se apagaram. A sala ficou mergulhada na escuridão e no caos. Quando se acenderam novamente segundos depois, Rodrigo havia desaparecido. "Pai!" gritou Carla. "O homem mau levou a mãe." André se virou, horrorizado. O lugar onde Marina estivera sentada estava vazio. Nesse exato momento, Helena Santos irrompeu na sala, agitando uma cópia de seu jornal. Extra, escândalo no zoológico da cidade, tráfico de animais e corrupção descobertos. A confusão na sala atingiu novos níveis. Jornalistas corriam de um lado para o outro, divididos entre o desaparecimento de Marina e as revelações do artigo de Helena. André, tentando manter a calma pelo bem de Carla, se aproximou rapidamente de Carlos. "Preciso que fique com Carla. Vou procurar Marina." "Não, pai", exclamou Carla. "Quero ir com você." "Querida, é perigoso", disse André, ajoelhando-se diante de sua filha. "Preciso que seja corajosa e fique com o tio Carlos. Prometo que trarei sua mãe de volta." Com lágrimas nos olhos, Carla assentiu. Enquanto André saía correndo da sala, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. "Se quiser ver sua esposa novamente, venha sozinho ao velho armazém ao lado do zoológico. Você tem 1 hora." No zoológico, João observava com horror as notícias na televisão do escritório. De repente, sentiu uma presença atrás dele. "Então foi você", disse a voz de Rodrigo. "Meu próprio irmão, um traidor." João se virou lentamente, encarando seu irmão. "Rodrigo, isso tem que acabar. O que temos feito está errado." Rodrigo riu amargamente. "Errado? João, você tem ideia do que está em jogo? Isso vai muito além do zoológico, além de você e de mim." Enquanto os irmãos se confrontavam, André corria pelas ruas de São Paulo, sua mente um turbilhão de preocupação e determinação. Sabia que estava se dirigindo a uma armadilha, mas não tinha escolha. Marina precisava dele. A cidade inteira parecia estar em ebulição. As revelações do artigo de Helena se espalhavam como fogo, e em toda parte as pessoas falavam sobre o escândalo do zoológico e o misterioso desaparecimento durante a coletiva de imprensa. Enquanto André se aproximava do armazém, não podia evitar pensar em Carla. Teria feito a coisa certa ao deixá-la para trás? Estaria ela segura? Na sala de imprensa, Carla olhava fixamente para a porta pela qual seu pai havia saído. De repente, virou-se para Carlos, seus olhos brilhando com uma determinação que ia além de seus anos. "Tio Carlos", disse, "temos que ajudar papai e mamãe. E eu sei exatamente como fazer isso." O sol alcançava seu zênite sobre São Paulo, seus raios iluminando uma cidade à beira do caos. A verdade havia começado a vir à tona, mas o preço a pagar parecia ser cada vez mais alto. André, aproximando-se do armazém, cerrou os punhos. Não sabia o que o esperava lá dentro, mas estava disposto a enfrentar tudo por sua família e pela justiça. A batalha final estava prestes a começar, e o destino de muitos pendia por um fio. O velho armazém se erguia sombrio contra o céu do meio-dia. Suas paredes de metal enferrujado, refletindo o calor escaldante da cidade. André, com o coração batendo freneticamente, aproximou-se da entrada. Cada passo que dava ecoava no silêncio opressivo que cercava o lugar. "Marina!" gritou, sua voz ecoando no espaço vazio. "Estou aqui, onde você está?" De repente, uma voz familiar ressoou das sombras. "André, vá embora daqui. É uma armadilha." Era Marina. André correu na direção da voz dela, mas antes que pudesse alcançá-la, viu-se cercado por vários homens armados. Rodrigo Vargas emergiu dentre eles, um sorriso frio em seu rosto. "Bem-vindo, Sr. Oliveira", disse Rodrigo. "Fico feliz que tenha decidido se juntar à nossa pequena reunião." Enquanto isso, no zoológico, João e seu irmão continuavam seu confronto. "Rodrigo, por favor", implorou João.
Ainda estamos a tempo de fazer a coisa certa. Podemos confessar, enfrentar as consequências. Rodrigo soltou uma gargalhada amarga. Fazer a coisa certa? João, você é tão ingênuo. Isso vai além de nós. Há pessoas poderosas envolvidas, pessoas que não hesitarão em nos eliminar se falarmos. Nesse momento, o telefone de Rodrigo tocou. Após uma breve conversa, seu rosto se obscureceu. Parece que teremos que adiar esta conversa, irmãozinho. O Sr. Oliveira decidiu se juntar a nós no armazém. João sentiu o sangue gelar. O que você vai fazer, Rodrigo? O que for necessário para proteger nossos interesses, respondeu Rodrigo, dirigindo-se à saída. E sugiro que você escolha bem de que lado está. Enquanto isso, na sala de imprensa da prefeitura, Carla puxava insistentemente a manga de Carlos. Tio Carlos, me escute, disse a menina com uma seriedade imprópria para sua idade. Sei onde João escondeu as evidências. Ele me contou em segredo quando visitamos o zoológico pela última vez. Carlos a olhou, surpreso. Carla, você tem certeza? A menina assentiu com determinação. Está escondido perto da jaula dos tigres. Temos que ir buscá-la. Carlos hesitou por um momento, ciente do perigo, mas o olhar decidido de Carla o convenceu. Está bem, mas teremos que ser muito cuidadosos. Enquanto Carlos e Carla se esgueiravam para fora da sala de imprensa, Helena Santos continuava sua cobertura do escândalo. As redes sociais explodiam com a notícia, e uma multidão começava a se formar em frente ao zoológico, exigindo respostas. De volta ao armazém, André enfrentava Rodrigo, tentando ganhar tempo e buscar uma saída. O que você realmente quer, Rodrigo? Perguntou André. Você sabe que a verdade virá à tona mais cedo ou mais tarde. Rodrigo sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. O que eu quero, Sr. Oliveira, é que você e sua família desapareçam. Vocês causaram problemas demais. Nesse momento, ouviu-se um alvoroço fora do armazém. João irrompeu no local, ofegante. Rodrigo, temos que ir embora, gritou. A polícia está a caminho. Alguém deu uma dica sobre este lugar. A confusão se apoderou do armazém. Rodrigo, furioso, começou a gritar ordens para seus homens. Em meio ao caos, André aproveitou a oportunidade para se libertar e correr na direção onde acreditava que Marina estava. Parem-no, rugiu Rodrigo. Mas antes que pudessem alcançá-lo, ouviu-se um rugido ensurdecedor. Todos ficaram paralisados. De alguma forma, em meio à confusão, a porta de uma jaula de transporte se abrira e um majestoso tigre branco emergiu, seus olhos brilhando na penumbra do armazém. O tempo pareceu parar. O tigre olhou ao redor, seus olhos se detendo em cada pessoa presente. Ninguém se atrevia a se mover. De repente, uma voz infantil ressoou no silêncio. Mamãe, papai! Carla havia entrado no armazém, seguida de perto por Carlos, que segurava um pendrive no alto. Temos as evidências, gritou Carlos. Está tudo aqui. O tigre, surpreendentemente, moveu-se com calma em direção a Carla, como se a reconhecesse. A menina, sem mostrar medo, estendeu sua mão. Está tudo bem, disse suavemente. Não vamos machucar você. Nesse momento, as sirenes da polícia foram ouvidas cada vez mais próximas. Rodrigo, vendo que tudo estava perdido, tentou fugir, mas João o deteve. Acabou, irmão, disse João, com uma mistura de tristeza e determinação em sua voz. Enquanto a polícia invadia o armazém, uma cena surreal se desenrolava diante de seus olhos. Um tigre branco, sentado pacificamente ao lado de uma menina pequena, uma família se reunindo em um abraço emocionado, e dois irmãos confrontados em um momento de verdade. Lá fora, a multidão que se reunira em frente ao zoológico explodiu em vivas quando a notícia das prisões se espalhou. Helena Santos, no meio da multidão, transmitia ao vivo os acontecimentos. Em uma reviravolta incrível dos acontecimentos, reportava: a verdade sobre o escândalo do zoológico veio à tona. A família Oliveira, com a ajuda inesperada de um tigre branco, conseguiu expor a rede de corrupção e tráfico de animais. Enquanto André abraçava Marina e Carla, rodeados pelo caos de policiais e repórteres,
não pôde evitar sentir uma mistura de alívio e espanto. Haviam enfrentado perigos inimagináveis, mas juntos conseguiram triunfar. O tigre branco, agora cuidadosamente cercado por tratadores do zoológico, olhou uma última vez para a família Oliveira antes de ser guiado de volta a uma jaula de transporte. Carla, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Obrigada, amigo. Nunca nos esqueceremos de você." Enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, uma sensação de mudança preenchia o ar. A verdade havia vindo à tona, e embora o caminho para a justiça completa fosse longo, o primeiro e mais importante passo havia sido dado. A família Oliveira, exausta mas unida, se preparava para enfrentar as consequências de sua coragem. Sabiam que os dias vindouros trariam novos desafios, mas também a oportunidade de construir um futuro melhor, não só para eles, mas para toda a comunidade. O escândalo do zoológico havia abalado os alicerces da cidade, mas das cinzas da corrupção, uma nova esperança começava a surgir. E no centro de tudo estava uma família cujo amor e determinação haviam se provado mais fortes que qualquer adversidade. Os dias seguintes ao dramático desfecho no armazém foram um turbilhão de atividade para a família Oliveira. A cidade inteira parecia estar em um estado de comoção e transformação. André, Marina e Carla se encontravam no centro de uma tempestade midiática. Entrevistas, declarações e coletivas de imprensa ocupavam grande parte do seu tempo. No entanto, em meio ao caos, a família se mantinha unida, encontrando força em seu amor mútuo. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã em sua cozinha, Carla olhou para seus pais com olhos sérios. "O que vai acontecer agora com o zoológico? E com os tigres?" André sorriu, acariciando o cabelo de sua filha. "Bem, princesa, isso é algo em que temos trabalhado. Na verdade, temos uma surpresa para você." Marina assentiu, seus olhos brilhando com emoção contida. "Vamos ter uma reunião muito importante hoje na prefeitura. E queremos que você venha conosco." O rosto de Carla se iluminou com antecipação. "Sério? Posso ir?" Enquanto isso, em uma cela da prisão local, Rodrigo Vargas recebia uma visita inesperada. João, seu irmão, sentou-se em frente a ele, separados por um grosso vidro. "Veio se vangloriar?" resmungou Rodrigo, sua voz carregada de amargura. João negou com a cabeça, seu rosto uma mistura de tristeza e determinação. "Vim dizer que, apesar de tudo, você continua sendo meu irmão, e que espero que um dia você possa ver o erro de suas ações e buscar a redenção." Rodrigo permaneceu em silêncio por um momento, antes de responder com voz embargada. "Como você pode sequer olhar para mim depois do que eu fiz?" "Porque acredito na segunda chance", respondeu João. "E porque sei que, no fundo, há bondade em você. Você só precisa encontrá-la novamente." Na prefeitura, uma multidão se reunira no salão principal. Representantes do governo, ativistas, jornalistas e cidadãos comuns ocupavam cada assento disponível. Na primeira fila, a família Oliveira ocupava seu lugar, com Carla sentada entre seus pais, seu rosto uma mistura de emoção e nervosismo. O prefeito se aproximou do púlpito, sua voz ressoando na sala. "Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para discutir o futuro do nosso zoológico e, por extensão, o futuro de nossa cidade. Os eventos recentes abalaram os alicerces de nossa comunidade, mas também nos proporcionaram uma oportunidade única de mudança e crescimento." André foi convidado a falar. Com Marina e Carla ao seu lado, dirigiu-se à audiência. O que começou como um desejo de proteger os animais se transformou em uma luta pela verdade e pela justiça. "Hoje, proponho que transformemos nosso zoológico em um centro de conservação e educação de classe mundial. Um lugar onde os animais sejam protegidos e respeitados, e onde nossas crianças possam aprender sobre a importância de preservar a natureza." A proposta de André foi recebida com aplausos entusiasmados. Foram apresentados planos detalhados para a renovação do zoológico, incluindo espaços mais amplos para os animais, programas de pesquisa e conservação e iniciativas educacionais inovadoras.
Carla, inspirada pelas palavras de seu pai, levantou-se de repente e pediu para falar. André e Marina trocaram olhares de surpresa, mas assentiram com orgulho. Com voz trêmula no início, mas ganhando confiança a cada palavra, Carla se dirigiu à audiência. Os animais não podem falar por si mesmos, então nós devemos ser a voz deles. O tigre branco nos mostrou que mesmo nos momentos mais sombrios, pode haver esperança e conexão. Devemos proteger todas as criaturas, grandes e pequenas, porque elas fazem parte do nosso mundo tanto quanto nós. Um silêncio comovido seguiu as palavras de Carla, antes que a sala explodisse em aplausos. Lágrimas de orgulho brilhavam nos olhos de André e Marina. O prefeito, visivelmente emocionado, tomou a palavra novamente. Acredito que falo por todos quando digo que o futuro do nosso zoológico não poderia estar em melhores mãos. Proponho que nomeemos André Oliveira como o novo diretor do Centro de Conservação e Educação, com um conselho consultivo que inclua especialistas como o Dr. Carlos Ferreira. A proposta foi aprovada por unanimidade. Entre vivas e aplausos, André abraçou sua família, sobrecarregado pela emoção e pela responsabilidade que agora recaía sobre seus ombros. Nos dias e semanas seguintes, a transformação do zoológico começou a tomar forma. Os animais foram transferidos para espaços mais amplos e naturais. Programas de reabilitação para espécies em perigo foram iniciados. E parcerias foram estabelecidas com escolas e universidades para programas educacionais. O tigre branco, que se tornara um símbolo de esperança e mudança, foi transferido para um novo e espaçoso recinto. Carla foi convidada para a cerimônia de inauguração, onde teve a oportunidade de ver de perto o majestoso animal mais uma vez. "Obrigada", sussurrou ao tigre, seus olhos se encontrando em um momento de conexão silenciosa. "Obrigada por nos ajudar a fazer a coisa certa." Enquanto a família Oliveira observava o novo centro tomar forma, sabiam que este era apenas o começo de uma longa jornada. Haviam enfrentado adversidades, desmascarado corrupções e desafiado expectativas. Mas, mais importante ainda, haviam demonstrado que com amor, coragem e determinação, era possível mudar o mundo, um passo de cada vez. A história de sua luta e triunfo se tornaria uma lenda na cidade, inspirando outros a levantarem a voz contra a injustiça e lutarem pelo que é certo. E no coração de tudo estava uma menina cujo amor pelos animais havia desencadeado uma revolução de compaixão e mudança. Enquanto o sol se punha sobre o renovado Centro de Conservação e Educação, André, Marina e Carla deram as mãos, seus corações cheios de esperança pelo futuro que haviam ajudado a criar. Sabiam que os desafios continuariam, mas estavam prontos para enfrentá-los, juntos, como a família que eram. O rugido distante de um tigre ecoou no ar, um lembrete do poder da natureza e da responsabilidade que todos compartilhamos em sua proteção. A família Oliveira sorriu, sabendo que haviam encontrado seu verdadeiro propósito na vida e que sua aventura estava apenas começando. 5 anos haviam se passado desde aquele dia fatídico no armazém. São Paulo havia mudado. E no coração dessa transformação estava o agora famoso Centro de Conservação e Educação Oliveira, anteriormente conhecido como o Zoológico da cidade. Era uma ensolarada manhã de sábado, e uma multidão se reunira em frente à entrada principal do centro. Faixas coloridas e balões decoravam o local, enquanto uma grande lona anunciava 5º aniversário, celebrando o triunfo da natureza. André Oliveira, agora com alguns fios grisalhos nas têmporas, encontrava-se no pódio, pronto para dar seu discurso de abertura. Ao seu lado, Marina sorria com orgulho, enquanto Carla, agora uma adolescente de 15 anos, observava a multidão com uma mistura de nervosismo e emoção. "Bem-vindos a todos", começou André, sua voz ressoando através dos alto-falantes. "Há 5 anos, nos reunimos aqui com um sonho: transformar este lugar em um santuário para a vida selvagem e um farol de educação para nossa comunidade. Hoje, me orgulho em dizer que esse sonho se tornou realidade, graças a cada um de vocês." A multidão aplaudiu com entusiasmo. Entre eles, Carlos Ferreira,
agora diretor de pesquisa do centro, sorria amplamente. Ao seu lado estava João, que havia encontrado redenção trabalhando como chefe de segurança, dedicando sua vida a proteger os animais que uma vez ajudou a explorar. André continuou: "Mas hoje não estamos aqui apenas para celebrar o passado. Estamos aqui para olhar para o futuro. E ninguém representa melhor esse futuro do que minha filha, Carla. Carla, você poderia se juntar a mim, por favor?" Com passos trêmulos, mas decididos, Carla se aproximou do pódio. Seu pai lhe deu um abraço reconfortante antes de ceder o microfone. Carla respirou fundo e começou: "Quando eu tinha 10 anos, vim aqui buscando ver tigres. O que encontrei foi muito mais: uma causa, uma missão, uma razão para lutar. Hoje, como parte da nova geração de conservacionistas, quero anunciar o lançamento do nosso Programa Global de Intercâmbio Juvenil para a Conservação." A audiência ouvia atentamente enquanto Carla explicava o ambicioso projeto que permitiria a jovens de todo o mundo virem ao centro para aprender e depois levar esse conhecimento de volta às suas comunidades. Enquanto Carla falava, Marina não pôde evitar que as lágrimas de orgulho rolassem por suas bochechas. Ela se lembrou de todos os desafios que haviam enfrentado, as ameaças, os momentos de dúvida, as noites de preocupação. Mas cada sacrifício havia valido a pena ao ver no que sua filha se tornara. Ao terminar seu discurso, Carla foi recebida com uma ovação de pé. André e Marina se juntaram a ela no pódio, formando uma imagem perfeita de unidade familiar. A celebração continuou com um tour pelas novas instalações do centro. Os visitantes ficaram maravilhados com os espaçosos habitats naturais, os laboratórios de pesquisa de última geração e as inovadoras exibições educativas. Mas o momento mais emocionante chegou quando a família Oliveira parou em frente ao recinto do tigre branco. O majestoso animal, agora mais velho, mas igualmente imponente, aproximou-se do vidro como se reconhecesse seus velhos amigos. Carla colocou sua mão sobre o vidro, seus olhos encontrando os do tigre. "Olá, velho amigo", sussurrou. "Veja tudo o que conseguimos juntos." Enquanto observavam a cena, André sentiu uma mão em seu ombro. Era João. "André", disse João com voz emocionada, "acabei de receber notícias da prisão. Rodrigo solicitou se juntar ao nosso programa de reabilitação para presos. Ele quer trabalhar com os animais quando sair." André assentiu, uma mistura de emoções cruzando seu rosto. "Todos merecem uma segunda chance, João. Seu irmão incluído." À medida que o dia avançava, a celebração se transformou em uma festa comunitária. Famílias desfrutavam de jogos educativos, artistas locais realizavam apresentações inspiradas na natureza, e em cada canto se podiam ouvir conversas apaixonadas sobre conservação e sustentabilidade. Ao cair da noite, a família Oliveira se reuniu no terraço do prédio principal, observando as luzes da cidade e as estrelas que começavam a aparecer. "Vocês conseguem acreditar em tudo o que aconteceu?" perguntou Carla, apoiando-se no ombro de sua mãe. Marina sorriu, abraçando sua filha. "Às vezes parece um sonho, mas então olho ao meu redor e vejo tudo o que construímos, tudo o que mudamos, e sei que é real." André pegou a mão de sua esposa, e isso é apenas o começo. Imaginem o que poderemos realizar nos próximos 5 anos, nos próximos 10. Enquanto a família contemplava o futuro, um rugido distante ecoou na noite, como se a própria natureza estivesse celebrando com eles. A história dos Oliveira havia começado com uma simples visita ao zoológico, mas se transformara em uma saga de coragem, amor e transformação. Eles haviam enfrentado a corrupção, desafiado as expectativas e, no processo, haviam mudado não apenas suas próprias vidas, mas as de toda uma comunidade. Enquanto as estrelas brilhavam sobre eles, André, Marina e Carla sabiam que sua aventura estava longe de terminar. Cada dia traria novos desafios, novas oportunidades para tornar o mundo um lugar melhor. E juntos, como família, estavam prontos para enfrentar qualquer coisa que o futuro lhes reservasse. O Centro de Conservação e Educação Oliveira havia se tornado um símbolo de esperança.
um lembrete de que até as menores ações podem desencadear mudanças monumentais. E no coração de tudo estava uma família cujo amor mútuo e paixão pela natureza haviam inspirado uma cidade inteira a sonhar com um futuro mais verde e compassivo. Enquanto a noite avançava e a celebração continuava ao seu redor, os Oliveira permaneceram unidos, seus corações cheios de gratidão pela jornada que haviam compartilhado e de emoção pelas aventuras que ainda estavam por vir. E assim, com a lua iluminando o céu e o rugido distante dos tigres como música de fundo, a história dos Oliveira encontrou não um final, mas um novo começo. Um começo cheio de possibilidades, de sonhos a serem realizados e de um mundo inteiro para mudar. Um animal e uma pessoa de cada vez.